Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, tudo bem. Hoje eu vou te explicar definitivamente como passar na OAB usando um celular. Celular? Peraí, estudando pelo celular e não usando o celular no dia da prova. Deve ser uma experiência muito comum as pessoas que passam na OAB, as pessoas perguntarem: Como foi que você passou? Foi difícil? O que você fez? Se trancou em casa? Estudou 1000 livros? Eu mesmo perguntei para um monte de gente como elas passaram na OAB. Eu achei legal compartilhar esse vídeo porque o método que eu utilizei eu fiz por conta própria. Na cara, na coragem, assim, deu certo, fui e deu o que deu. Vou embora, passei. Eu não li diretamente nenhum livro, nem jurisprudência, nem lei seca, absolutamente nada. Por isso eu montei esse belo quadro com os 4 passos que eu utilizei para passar na OAB. Eu vou explicar passo a passo para você como eu fiz e quem sabe de alguma forma eu posso te ajudar também. Até porque antes de fazer a prova eu pesquisei por muitos vídeos aqui no YouTube sobre o OAB, como é que fazia, o que é de fato a prova. E isso me ajudou verdadeiramente. Então nada mais justo do que eu ajudar outras pessoas assim como você que está interessado em passar na primeira fase do exame de ordem. Então você está preparado? A vinheta! Bom, pessoal, e antes da gente começar, eu quero deixar muito bem claro que essa forma funcionou muito bem pra mim. Eu não posso garantir que isso vai funcionar perfeitamente com você também, até porque cada um tem um jeito diferente de absorver melhor um tipo de conteúdo. Mas eu acredito que de alguma forma eu posso clarear alguma coisa nessa sua cabecinha pensante. Beleza? Então, antes de te mostrar os 4 passos aqui do quadro, eu queria te passar algumas informações importantes que eu não sabia antes de fazer a prova do OAB e que é muito importante que você saiba. Na hora que você for fazer a inscrição para a primeira fase, você já tem que ter em mente a matéria que você vai fazer na segunda fase. E eu, quando fiz a inscrição, não tinha nem ideia que era assim. E agora? Só na hora da inscrição, efetivamente, que eu fui descobrir isso. Faço penal, administrativo, civil, constitucional, tributário, mas penal tem menos peça, civil tem muita peça. Ah, meu Deus! Aí lá vai o doido do vídeo ver um monte de vídeo na internet. Até que eu encontrei o vídeo de um cara que disse: escolha pela sua afinidade com a matéria, não pela quantidade de peças ou dificuldade que todo mundo fala por aí. Aí eu pensei, rapaz, eu trabalhei em 3 anos em escritório de advocacia, na maior parte civil e consumidor. E aí eu lembrei de um outro cara que falou assim: o cara que passa na OAB no 9º período e faz civil na segunda fase, o cara é diferenciado. Aí eu falei assim, rapaz, então eu vou fazer civil. Eu sempre fui horrível em prova, ensino médio, vestibular, eu fui terrível em todas as minhas provas. Aí eu falei, eu vou meter o louco e vou fazer essa prova de civil. Vou fazer a prova de civil. Todo mundo me chama de doido por ter feito civil, mas o importante é que deu certo, Depois eu posso fazer um outro vídeo aqui no canal falando mais sobre isso, mas o ponto importante é não se esqueça de escolher sua matéria já antes de fazer a inscrição. Beleza? Não vacila, hein? Vamos continuar por aqui. Aí em janeiro eu comprei um livro esquematizado, sistematizado, não sei, sobre o exame de ordem. Aí eu comecei a estudar em janeiro, só que assim, eu não gostei, não vi didática nisso e não consegui ver evolução minha. Quanto ao conteúdo, matéria, eu não conseguia medir o quanto que eu estava evoluindo com isso. Foi aí então que eu comecei a fazer questões. Eu vi que eu verdadeiramente aprendia mais fazendo questões. Aí foi lá no meio de fevereiro, mais ou menos por aí, na metade do mês de fevereiro de 2018, que eu falei, pô, vou fazer o 25º exame. Já passaram 24 exames, cada um com 80 questões. 24 vezes 80, 1920. Acertou, miserável. Aí eu pensei, uai, de fevereiro até abril, que era a data da prova, acho que final de abril por aí, eu consigo passar por 24 exames, resolvendo e fazendo as questões, analisando todos os exames. Foi aí então que eu achei o aplicativo para o celular OAB de bolso. Foi uma maneira simples e rápida que eu encontrei para estudar para o exame de ordem. Olha, só para te lembrar aqui que não é nenhum tipo de propaganda. É sério, hein? Não é. Queria eu estar ganhando um dinheirinho com isso, mas não tô. Não, mas não tô mesmo, é verdade. Eu não tô sendo patrocinado para nada por falar nisso aqui. Isso aqui
é realmente o que eu utilizei e o que eu fiz para passar no exame de ordem. Eu queria compartilhar isso com você. Existem diversos aplicativos, diversas formas, mas o que eu utilizei efetivamente foi esse aplicativo OAB de Bolsa instalado no celular. Putz, aí eu já entreguei a primeira dica, que é do meu lindo quadro, que é... Peraí que deu ruim aqui. Celular. Eu estudei somente pelo celular para passar para a primeira fase da OAB. Ai meu Deus, você é muito doido. Não sou doido não. Basicamente funcionava assim. De segunda a sexta, a meta era fazer 40 questões por dia, de 4 matérias diferentes, sendo 10 questões para cada matéria. Isso era massa, porque em 3 dias eu passava pelas 11 principais matérias que são cobradas no exame de ordem. Eu tô com elas anotadas aqui, que é Ética, 8 questões, Processo Civil, Constitucional Civil, 7 questões, Penal Administrativo, Processo Penal e Trabalho, 6 questões, Empresarial, Processo do Trabalho e Tributário, 5 questões. Então, somando isso tudo, acho que dá 56 ou 58 questões por aí. Ou seja, mais que o suficiente, você precisa acertar 40 para passar na prova. E aí a doutrina, jurisprudência e lei seca eu acabava estudando indiretamente, ou seja, junto com os gabaritos comentados nas questões que tem no próprio aplicativo do celular. E funcionava mais ou menos assim. Bom, pessoal, então vamos nessa. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona o aplicativo OAB de Bolso, que eu utilizei para passar na primeira fase do OAB. Pelo iPhone ou pelo Android, qualquer um que você consegue baixar esse aplicativo pelo seu smartphone. E aí eu quero mostrar aqui para vocês a tela principal dele. Deixa eu marcar aqui não. Essa é a tela principal dele, onde você vai ter acesso a diversos conteúdos que ele oferece para você aqui, dicas, transmissões que eles fazem, enfim, tem uma série de funcionalidades que ele possui e que pode te ajudar bastante. Eu quero agora te mostrar nessa parte aqui das questões comentadas aqui no canto superior esquerdo, que quando você clica, ele dá essas opções aqui, ó. Questões sorteadas, questões por assunto e simulados. Aí eu tinha explicado para vocês que eu fazia os blocos de 40 questões por dia. Esse era o mínimo que eu tinha que fazer, a minha obrigação. E dessas 40 questões, era 10 dedicadas a cada matéria. Ou seja, eu vou vir aqui em questões por assunto. Aqui ele tem tudo dividido certinho, as disciplinas cobradas na OAB e tudo mais. Eu vou vir aqui em ética, por exemplo. Aí aqui também tem outra coisa legal, que ele faz a divisão por assunto da matéria. Então, se você, por exemplo, quer estudar sobre honorários advocatícios, você pode vir aqui, ativar a tela e vai cair questões só sobre honorários advocatícios, inscrição, ética do advogado, enfim, você tem essa possibilidade aqui de ativar as questões por assunto. Eu vou vir aqui em opções, na parte de cima, e ligar todos. Então, todas os assuntos relacionados à ética, as questões vão aparecer aqui para mim. Aí beleza, resolver questões aqui embaixo. Ó, na parte de cima aqui você já vê que são 258 questões de éticas, é muita coisa. E tem, para quem vai estudar assim como eu, que eu esgotei todas as matérias, tem bastante conteúdo e bastante questão para fazer. E aí, olhando essa tela, a tela inicial que a gente vai começar fazendo as questões. Nessa primeira parte ele já oferece para você, já aparece o enunciado, e nessa outra aba aqui você clica nas alternativas. Então, como é que eu fazia? Eu vinha mesmo sem saber a questão, por exemplo, não sabia nada de ética, eu vinha resolver as questões. Eu não preocupava muito se eu ia acertar ou não, eu queria saber como é que funcionava realmente, como é que eram cobradas as questões no exame de ordem. Então eu vinha aqui, lia o enunciado e tudo mais e partia para as alternativas. Aí beleza, A, B, C, D, vamos lá fazer um teste aqui, letra A, sei lá. Ó, louco, bicho, ainda acertei. Tô bom ainda no negócio. E aí, vamos supor, por mais que eu tenha acertado, eu venho aqui na aba de comentários, e aí tá a questão legal. Ele aparece essas 4 formas de me explicar como funciona essa questão, o porquê dela, o porquê a questão A é a certa e não a B, C e D. Então, quando você vem aqui em comentários, aqui eu não vou conseguir mostrar para você porque é só quem tem o acesso premium.
e eu não vou conseguir te mostrar. Mas esse comentário em texto aqui é um comentário resumido da questão, te explicando o que é o assunto. O assunto aqui é direitos do advogado. Então ele vai te falar o porquê da questão e tudo mais, fazendo um resumo bem simplificado, mas bem objetivo da questão. Aqui na parte de baixo tem a legislação associada, também não consigo acessar, que ele vai fazer o vínculo com a legislação da questão, né? E esse outro resumo aqui é um resumo mais extenso sobre o assunto da questão, que é direitos do advogado. Então aqui em cima, em comentários em texto, você tem uma síntese, algo mais simples da questão, e em resumo um resumo mais amplo, né, vamos dizer assim, em relação a essa questão. Tem o comentário em vídeo também. Eu particularmente não utilizava muito comentário em vídeo porque demora um pouco e tudo mais, e eu tinha pressa para poder fazer mais questões. Então, mas quem gosta de uma didática de ver um vídeo, quem ainda não entendeu, assim, acho que é viável também utilizar essa forma de análise, né? Então, beleza. Aí, feitas essas questões, eu fazia sempre 10, né? Igual aparece aqui, questão 1 de 258. Então, eu vinha fazendo. Questão 2, beleza. Marcava aqui, corrigi. Pô, não errei, né? Por que eu errei? Aí eu vinha aqui em comentários de novo, lia os comentários, lia a legislação associada, o resumo de novo da matéria, do que é. Essa questão aqui já é de incompatibilidades e impedimentos. Aí já mudou a questão. Então já vem mesclando aqui o aplicativo para mim dentro das questões que caem no exame de ordem. E aí vinha fazendo, ó, relações com o cliente, alternativas. Vamos lá. Errei de novo. Por que eu errei? E assim ia fazendo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até terminar o meu primeiro bloco de questões. E com isso eu fiz a minha primeira parte. Ou seja, 1/4 do que eu teria que fazer por dia. E aí eu voltava e conferia todas as minhas alternativas, tudo que eu tinha marcado, para poder registrar depois. Eu vou fazer um outro vídeo aqui com um tutorial nesse mesmo vídeo, mostrando para vocês como é que eu inseria os dados numa tabela. Ou seja, eu fiz 10 questões aqui e acertei 6, por exemplo. E eu vou, conto esses dados e jogo nessa tabelinha falando que nesse bloco aqui de 10 questões, em ética, eu acertei 6. E eu vou mostrar certinho como é que eu fazia. Mas basicamente o aplicativo funciona dessa forma. Aqui na parte inicial dele também tem essa aba aqui no canto de baixo das dicas. Aqui é muito legal também que todos os dias ele te manda uma dica de uma matéria diferente. Por exemplo, dia 11, aqui eu já estou 1h30 da manhã. O dia 11, ontem no caso, dica direito do trabalho. Aí beleza, ele aparece aqui um resuminho, artigo 62 do CLT e tal. E aqui ele vem com um resumo da matéria, duração do trabalho. Não vou conseguir acessar por conta do Premium aqui. Mas aí ele vai me dar um resuminho desse tema aqui, vai me dar os artigos referentes a esse tema, e depois eu posso vir aqui fazer questões sobre o tema. Então ele ajuda a fixar bastante isso na mente. Eu fazia todo dia, eu acessava também essa aba. Então, basicamente, o que eu fiz dentro do aplicativo foi isso. Aqui também na área de transmissões também não consigo acessar porque eu não tenho Premium mais, mas ele tem várias dicas legais e várias funcionalidades que você pode utilizar dentro do aplicativo. Então, pessoal, basicamente era isso que eu utilizava dentro do aplicativo. Só que para eu conseguir estudar pelo celular, eu estabeleci 2 regras. Regra 1, desativar todas as notificações. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, tudo. Regra número 2, só sair quando terminar as 40 questões do dia. Aí, por exemplo, 40 questões eu fazia nesses blocos de 10 para cada matéria. E às vezes, sei lá, chegava assim numa fila de um banco. Lembro que eu tava num lugar para trocar pneu do carro uma vez. Eu começava a fazer questões em blocos de 10. E aí, às vezes, eu fazia mais que 40 questões por dia. Antes que você fica à toa, você aproveita o tempo para poder fazer questão e ir revisando matéria, sem parar. E aí, beleza. Aí eu vi que fazer questões é muito importante.
mas medir o desempenho dessas questões é muito mais importante. Tem uma frase do Peter Drucker que ele fala assim: o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Foi aí então que eu criei uma tabela para gerenciar o meu desempenho nessas questões que eu estava fazendo. E eu vou te mostrar como ela funciona agora nesse tutorial. Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês aí, é tão importante quanto fazer questões para ser aprovado no exame, que é algo que eu considero, tão importante quanto isso é medir o seu desempenho. Ou seja, você anotar o quanto que você está acertando ou errando, isso é fundamental. Eu vejo isso como algo fundamental para o sucesso mesmo na aprovação, porque muitas vezes eu vejo muitas pessoas, muitos casos, pelo menos que eu analiso próximo de mim, de pessoas que fazem questões, mas não sabem a média que está tendo nos últimos tempos. Por exemplo, se de 15 dias para cá, se ela evoluiu com o tanto de questões que ela fez, com o estudo que ela fez. Então, assim, eu considero muito importante poder ter essa análise do que você está fazendo, do que você vem fazendo, é muito importante isso. Então, para mim, eu criei uma tabela de gerenciamento de questões para medir mesmo os acertos que eu estava fazendo. Era algo mais ou menos parecido com isso aqui. Eu fiz no Google Drive, mas essa tabela é mais ou menos o mesmo formato que eu vou disponibilizar para você em algum link aqui embaixo do vídeo, no meu YouTube ou algum canal no meu perfil no Instagram, qualquer lugar vai ter esse link de acesso para você baixar essa planilha. Eu vou passar ela para você, eu montei esse arquivo no Excel para poder te dar ela e você poder acompanhar e fazer o acompanhamento dos seus acertos, dos seus erros e acertos. Então, basicamente, explicando aqui em síntese, conforme eu te falei, eu fazia os blocos de 40 questões por dia, dividindo 10 questões para cada matéria. Então, você vê aqui, ó, ética, processo civil, constitucional, civil, penal, administrativo, processo penal, trabalho empresarial, processo de trabalho e tributário. São as principais questões que caem no exame de ordem. Ao todo, dão 68 questões, só essas questões aqui. Então, é muito importante focar nelas. Foi exatamente o que eu fiz. As únicas questões que eu estudei em definitivo foram essas aqui. Direito do consumidor, ECA, direito internacional, eu não estudei assim diretamente. Eu vi alguns vídeos, algumas coisas no meu momento de folga assim, mas nada de pegar e estudar definitivamente. Os vídeos de cursinho me ajudaram bastante, aqueles vídeos de véspera de revisão. No final do vídeo aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre essa dica para vocês. Mas aqui eu queria te mostrar como é que funciona essa tabela. Eu te mostrei o tutorial do celular, como é que eu acessava as questões no aplicativo. E aqui, no final, depois que eu fazia o bloco de 10 questões, por exemplo, de ética, que a gente fez lá, vamos supor que eu acertei 6 questões. Eu vou vir aqui na minha tabela e vou colocar, fiz 6 questões. A ideia é sempre vir descendo, ou seja, os espaços que estão em branco, você vem preenchendo, fazendo questões e preenchendo. Não adianta você vir fazendo ética aqui e esquecer as outras questões. Então a ideia é você sempre vir descendo. Parou, voltou para cima e desce. Parou de novo, voltou para cima e vem descendo. Aí, por exemplo, isso que eu queria mostrar para você. Acertei 6 questões em ética. E aí naquele mesmo dia eu fiz mais 3 blocos de 10 questões. Aí eu fui em processo civil, acertei 7. Em constitucional acertei 5. E civil, vamos supor, não fui muito bem. Acertei 4. Você percebe aqui que ele altera as cores sozinho. O que eu fiz? Na minha perspectiva, eu mesmo coloquei esse dado e criei como alerta para mim. O vermelho para baixo, ele é porque como você faz os blocos de 10 questões, quando você não atinge a média da OAB, que é 50% da prova, ou seja, você tem que fazer 40 das 80 questões, eu considerei aqui no gráfico, para eu poder acompanhar, que se eu fizer menos que 4, eu estou reprovado. Minha média não está boa, porque das 10 questões eu fiz só 4, eu atingi 40% da prova. E isso, com essa pontuação, eu estaria reprovado. E
Aí eu coloquei esse alerta em vermelho. Pô, estou abaixo do que eu preciso. O amarelo é de 5 a 6, que eu considerei uma zona de risco. Porque por mais que a gente faça 40 questões na prova, é muito complicado a gente chegar e passar em cima do muro, sabe? Então, para mim, a média que eu coloquei para sair da zona de risco, que é entre 5 e 6, é a partir de 7, ou seja, aproveitamento não de 50% da prova, que é o mínimo para passar, é de 70% para eu ter uma zona de segurança em relação a isso. Ou seja, minha meta é fazer sempre acima de 7 questões dentro dos blocos das 10. Então eu vim aqui, 3, 8, vamos fazer uma simulação aqui, 9, 6, 5, que besteira, peraí. 5, 4 e 9. Se você olhar aqui, ó, aí beleza, ele já fez a minha primeira parte, ele me mostrou o que eu estou indo bem, o que eu estou indo aqui, processo civil, fui bem, administrativo, fui bem, né? A gente vê essas variações aí. Aqui eu vou ter que ter atenção empresarial, em trabalho, constitucional, ética. Aqui embaixo eu coloquei essa tabela aqui, ó. Justamente o que eu te falei, ó. Quando eu estou no vermelho, eu preciso estudar mais e ficar mais atento às questões daquela matéria. Quando eu estou em amarelo, eu estou aprovado, porém eu tenho que ter atenção, porque eu estou ali em cima do muro, eu estou no limite, né? Eu estou aprovado, mas ainda eu preciso ter um foco ali naquela questão. A partir do verde eu considerava aprovado e que eu estava indo bem na matéria, eu tinha um conhecimento legal. Então aqui, aí eu vinha fazendo questões, preenchendo. Vamos supor aqui ética. Sempre lembrando que a gente vem descendo, depois que finaliza todas as questões, a gente volta do início e vem fazendo mais questões. Era assim que eu fazia. Então vamos supor que no final, depois de, sei lá, umas 8 semanas fazendo questões, eu chego a isso aqui, ó. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Vamos lá. Colocando números aleatórios aqui, para a gente ter uma ideia. Aí, beleza. Como vocês podem ver aqui, em ética a gente fez toda uma linha do tempo aqui, porque com o tempo isso aqui vai sendo preenchido. Então, aqui embaixo ele gera um outro gráfico para mim. Se você ver aqui em ética, as questões que a gente vai colocando aqui, ele me dá uma média de 6,5 acertos. Ou seja, de cada 10 questões, a minha média, os blocos de 10 questões que eu vou fazendo, eu vou tendo um acerto de 6,5. Ou seja, eu estou aprovado no exame de ordem. Porém, eu tenho que ter atenção, a média está boa, está um nível legal. Muitas das minhas médias da minha outra tabela que eu fiz estavam nesse amarelo. Normal, não é motivo para se desesperar, mas isso aqui vai ser um referencial para você. Falar assim, no que eu posso melhorar aqui? Quem sabe fazendo mais questões, ó, vamos vir aqui, vamos colocar, a minha média vai aumentar, vai subir, ó. Por exemplo, acertei 9, depois fui melhorando, entendeu? Olha lá, vou colocar mais um 9 aqui, pronto, já estou na zona verde, entendeu? Então, algumas questões que eu fiz a mais, eu fui estudar, melhorei, li mais resumos, captei algumas informações, eu já vou gerenciando essa média aqui. E assim, consequentemente, com as outras. A gente vai colocando aqui, ó, você vai tendo uma média ali, ó. Assim como se você estiver no vermelho, ó, em civil, ó. Tá vendo? Número 5 aqui, vamos colocando médias mais baixas aqui, ó. Tá vendo que eu já passei para 4,28, ou seja, tô na zona de perigo aqui, eu preciso estudar mais, ver o que está acontecendo em civil, ler alguns resumos, ver até mesmo algumas revisões de cursinhos, eu vou falar para vocês mais para frente de novo sobre isso. Então aí eu preciso dar um foco. Aqui, além dessas 40 questões de segunda a sexta que eu fazia, eu também tinha fazia os simulados aos sábados. E segue a mesma sistemática. Aqui o esquema de pontuações, por exemplo, se eu faço 40, eu estou na zona amarela. Se eu não me engano, eu coloquei de 40 a 50. Se eu faço 50 pontos, estou tranquilaço
no exame de ordem. Se você faz um simulado e acerta para cima de 50, você está ótimo, você está com um nível muito bom de aproveitamento. E, consequentemente, 49 você vai... Desculpa, peraí. 49 não, 39, né? 39 você vai estar reprovado. E aqui também eu tenho a minha média. Ou seja, fiz um simulado com 40, estou com 50, estou com 39. Minha média de simulado e de acertos dá 43. Ou seja, quando você vê esse dado, ele te dá confiança para saber no que você tem que melhorar, no que você pode melhorar. E isso te gera uma capacidade, uma autoconfiança de poder fazer bem a prova e ir analisando ao longo das semanas o que você pode efetivamente melhorar. Eu já deixei aqui pronto para você as datas os sábados que você tem até o exame de ordem, que está pré-programado. Então, assim, você pode se organizar aí na sua agenda, ver o que você tem aí para se organizar, para fazer efetivamente esses simulados aqui que dá tempo suficiente. Eu, na época que eu fiz, em janeiro mais ou menos, acho que deu perto disso aqui. Foram 10 simulados que eu fiz mais ou menos para o meu exame de ordem. Então, é fundamental que você acompanhe o seu desempenho nessas questões aqui e anote também o seu desempenho no sábado. Foi fundamental também cronometrar a minha na hora que eu fui fazer mesmo as questões no simulado do sábado, para saber em quanto tempo eu estou fazendo a prova do exame de ordem. Isso é muito importante para você se gerenciar, ver em quanto tempo você está fazendo as questões, para você não dar bobeira no dia do exame de ordem e deixar de marcar alguma coisa por conta de tempo, enfim, é algo muito complexo que isso não pode te pegar. Então, basicamente, a planilha é essa, te mostra todo o seu desempenho, todo o seus resultados que você vai colocando ao longo da sua linha do tempo aqui, resolvendo questões. Beleza? E aí eu percebi que fazendo essas questões e medindo o meu desempenho, eu tinha maior controle sobre a minha produtividade e aí eu tinha uma média de acerto para saber se eu tenho chance de ser aprovado ou não. Por isso que eu considero que o segundo passo para aprovação que eu estabeleci aqui no quadrinho é... Tadadadá. E o passo 2 é clareza. Afonso, mas por que clareza? Porque olha só, de fevereiro até abril eu coloquei como meta na minha cabeça fazer 40 questões no mínimo por dia de segunda a sexta e um simulado completo aos sábados. Ou seja, faça chuva, faça sol, convite para feijoada, cerveja de graça. Cerveja de graça? A minha meta era fazer 40 questões de segunda a sexta e um simulado no sábado. Mas Afonso, por que é importante fazer isso? Cara, nós precisamos de clareza pra gente não desistir no meio do caminho, isso é fato. Saber de onde você vai sair e pra onde você vai chegar evita que qualquer tipo de distração possa te atrapalhar. Com clareza e metas bem estabelecidas, a gente liga uma chave no nosso cérebro que é extremamente fundamental, que é o próximo passo que eu vou falar pra vocês, que é persistência. Olha, pra te bater a real, eu sempre achei esse papo de que pra estudar pro OAB, pra concurso, pra qualquer coisa, sei lá, você literalmente tem que se desligar do mundo, estudar 12 horas por dia e não sei o que. Aí você me explica, o cabra que nunca estudou 10 minutos por dia, como é que ele vai estudar 12 horas por dia? Do nada, assim, do nada. Eu sempre achei esse papo meio cilada, sabe? Eu coloquei na minha cabeça que eu não precisava acabar com a minha vida social ou algo do tipo. E eu pensava comigo mesmo, Afonso, 2 horas bem estudadas é melhor do que 6, 8, 12, totalmente enrolada. Fazendo por fazer, sabe? A minha média, mais ou menos, pra ser sincero, era de 2 a 3 horas por dia de estudo. Isso que no domingo eu não estudava porque eu descansava. Ficava, ó, de boa. Nunca deixei de sair, fazer o que eu gosto, pelo contrário. Sempre busquei alternativas para tirar um pouco o foco da prova, limpar a mente, sabe? Ficar mais tranquilo. Com isso, eu vi a importância do quarto e último passo que eu tenho aqui no meu belo quadro. Que é? Adivinha? Motivação. Você precisa esquecer tensão, nervosismo, estresse, cobrança. Olha, parece papo furado, mas eu afirmo pra você. OAB é, cabeça, cara. O maior inimigo que a gente tem nessa prova é a nossa própria cabeça. E não é papo furado não é balela, isso verdadeiramente é real. E isso faz sentido pra gente, é engraçado, porque é só depois que a gente faz a prova. Coloca uma coisa na sua cabeça e quando você coloca isso, você tem muito mais confiança
em fazer a prova e ter claro os seus objetivos, que é o seguinte: você não vai ver toda a matéria, isso é completamente impossível. E além disso, tem outra ideia que é muito importante, que fique marcado na sua cabeça, que é o desafio que eu tive, o desafio que você vai ter, se você que está assistindo meu vídeo, não é aprender o direito agora nesses próximos 60, 90 dias, não sei quanto tempo falta para a sua prova. Você não vai aprender direito nesse período. O seu objetivo é acertar 40 das 80 questões. Ponto final. Deixa para aprofundar isso na sua especialização, no mestrado, doutorado, é o que eu vou fazer agora, depois que eu sair da faculdade. Seu objetivo é acertar 40 das 80 questões. Pronto. Eu acho que um quinto ponto que eu colocaria aqui também, que eu esqueci de colocar, vai um bônus. Esse é um bônus, hein? Um bônus. Que é você estabelecer uma âncora. Efetivamente, o que te motiva a ir atrás da sua OAB? O que te faz ir atrás e conseguir querer essa aprovação? No meu caso, eu falo que eu tive um motivo muito especial para poder passar nesse exame de ordem, que foi bem na fase em que meu filho estava nascendo. Então, eu coloquei na minha cabeça como objetivo de passar efetivamente nessa prova, para quando ele nascesse de fato, eu teria essa proximidade com ele, nenhuma preocupação com prova de OAB, exame de ordem, essa tensão de final de curso. Então, eu digo para vocês que no meu exemplo, a minha âncora foi essa, de passar no exame de ordem de primeira, no 9º período, porque logo em junho meu filho ia nascer. Então, eu fiz esse propósito para mim, que eu não queria estar estudando no 2º semestre, quando ele já tivesse aqui comigo, eu não queria estar passando por todo esse estudo, então eu foquei literalmente e coloquei minha âncora em cima disso, e meu objetivo foi estabelecido tendo como parâmetro essa âncora, esse sustento para mim. Isso foi muito importante. Talvez isso possa te ajudar de alguma forma. O nosso vídeo está chegando no final, pessoal, e eu queria deixar mais algumas dicas extras para você. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Essa dica aqui é legal. Tem muitos cursinhos que fornecem diversas aulas de revisão por matéria, por revisão geral. E é muito legal que às vezes você assista isso. Eu pelo menos assistia, chegava de noite em casa, às vezes ao invés de ver um filme, alguma coisa, eu assistia uma videoaula falando sobre determinado assunto, uma matéria ou outra. E eu assistia isso como descanso. Era meu stand-by, mas ali eu estava absorvendo mais informações. Então, acho que é legal. Estratégia Concurso é um dos vídeos que também não tem propaganda, viu? Não é propaganda, é porque eu efetivamente usei e gostei bastante dos professores lá. E ver as revisões e os aulões que eles fazem lá gratuito no YouTube pode te ajudar bastante também, me ajudou. Cara, simulado aos sábados, muito importante. Principalmente para você cronometrar o tempo, para você ter gerenciamento do seu tempo, o que você está fazendo ali. E às vezes pode acontecer, como você está estudando por muitas questões, você chegar num simulado e já ter visto aquela questão anteriormente, sabe a resposta e tal, mas sugiro que você faça bem ela. Veja e faça como se você nunca tivesse visto essa questão. É muito importante que você foque e concentre nos seus simulados e não brinque. Efetivamente treine como se fosse a hora da prova. Outra dica legal também é fazer exatamente o que você está fazendo. Ver vídeo de outras pessoas no YouTube. Isso me ajudou bastante, principalmente histórico de pessoas que passaram, como é que foi, o que elas fizeram e tudo mais. Mas não se pile com isso. Use isso como uma ferramenta de motivação para você evoluir e querer alcançar esse seu objetivo. Dica importante também, eu não estudei nos domingos. Domingo era cabeça vazia, descanso, pé para cima, de boa, nada de estudar. Muito importante um período de descanso. Assim como a academia, você tem que dar uma pausa para poder recuperar a musculatura, sua cabeça também é um músculo, cara. Se você não descansar, ele pipoca. Outra dica, foco no erro. Quando você vê a planilha e as partes em vermelho, veja por que você está errando, quais pontos você está errando, o que você precisa melhorar. Faça mais questões sobre isso e pare somente quando seu gráfico ficar no verde, amarelo-verde. Isso vai ser muito importante para você. Foco no erro. Então, pessoal, já vou me despedindo aqui de vocês. Eu quero deixar um recado que aqui na descrição, em algum lugar aqui no YouTube, ou entra na minha página no Instagram, que eu vou deixar o link lá, para você baixar essa planilha que eu utilizei. Eu estou disponibilizando para você essa planilha. Faça um download agora e aí volta no vídeo aqui. Qualquer coisa me manda uma mensagem para a gente fazer uma aula ao vivo, alguma coisa, algum vídeo ao vivo, sei lá, para a gente poder discutir mais sobre isso aí. Acredito que isso pode te ajudar muito em algum lugar por aqui. Você procura aí. E se você acha que eu te ajudei literalmente de alguma forma, eu peço que você
curta esse vídeo aqui, deixa um comentário. Se você tem algum amigo que vai fazer essa prova também, mande esse vídeo para ele. Eu sei que de alguma forma, como muitas pessoas me ajudaram, eu sei que eu posso te ajudar também, clarear a sua mente e você ter alguma luz no fim do túnel. E quem sabe você com certeza vai ter aprovação no exame de ordem, assim como eu tive, utilizando essa forma de estudo. E aí no dia que você passar, que eu tenho certeza que você vai passar, você me manda uma mensagem contando como é que foi sua experiência, o que você achou, como é que foi isso, que eu vou ficar bastante feliz de ver seu comentário. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo. É nóis! Beijos!